Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do autor Jorge Benito. Então, bora começar. Nas palavras dele, nossa sociedade enfrenta desafios psicológicos crescentes, e isso se prova cada vez mais com um aumento acentuado de condições como estresse, ansiedade e depressão, mostrando que nós, como indivíduos, perdemos a capacidade de lidar com as demandas psicológicas. E esse declínio está gerando as condições ideais para que influências externas insiram uma psicose em uma escala global. Por exemplo, uma parcela significativa de uma sociedade cansada e que já perdeu sua singularidade é manipulada de forma que ela se desconecte da realidade e abrace o fanatismo ideológico, colocando a saúde mental em risco e desintegrando nossos vínculos humanos. Mas ainda há esperança, pois ainda é possível escapar desse delírio individual e, ao mesmo tempo, desfazer a ilusão coletiva. E é isso que vamos explorar a partir de agora. Veremos como esse artifício coletivo foi fabricado de maneira sutil e silenciosa, explorando as técnicas de manipulação psicológica que o poder e seus lacaios estão utilizando cada vez mais. Além disso, vamos descobrir não só como escapar, mas também o que podemos fazer como indivíduos para recuperar nossa sanidade e lucidez em um mundo que sofre uma escala massiva de alienação. Nunca na história houve meios tão eficazes de manipulação em massa de uma sociedade, visto que hoje, além dos meios de comunicação clássicos, como televisão, rádio e imprensa, esse gigante chamado internet permite que as pessoas que detêm o poder entrem mais facilmente nas mentes das massas. E o objetivo é claro, é criar um sistema totalitário onde o poder, centralizando todos os aspectos da sociedade, tome o controle absoluto, como um kraken que abraça tudo com seus tentáculos, não deixando que nada escape de seu controle e que não haja oposição à sua tirania. No entanto, o poder não consegue alcançar isso sem a cooperação dos indivíduos, pois são os próprios indivíduos que devem decidir voluntariamente renunciar a seus direitos e vontades, e a única maneira eficaz de alcançar isso é quando esses mesmos indivíduos se conformam em ter uma mentalidade de grupo. Então, uma vez que esse processo tenha sido consumado, essas pessoas não apenas estarão dispostas a perder sua liberdade, como também implorarão ao governo que a tome. Existem 3 gatilhos psicogênicos que realizam isso de maneira muito eficaz e que o poder utiliza para manipular o indivíduo, esmagar sua vontade e transformá-lo em uma massa. São eles o medo, a confusão e o desejo por segurança. Mas não é só isso, esses 3 ainda devem ser acionados em uma sequência muito específica. É o que explica Just Merlo, autor do livro O Estupro da Mente, em que ele afirma que, enquanto o medo prepara a população para as mentiras, o uso da propaganda espalha a desinformação e promove a confusão sobre a origem das massas ou a natureza da crise, o que ajuda a quebrar as mentes da massa. Ou seja, é aqui onde nasce a psicose. E isso é um problema tão sério e uma ameaça tão perigosa que eleva o medo e a tensão social para níveis insustentáveis. Assim, o governo fabrica essa questão de forma oportuna, intervindo psicologicamente nos indivíduos para induzir medo diante de um perigo iminente e, em seguida, agitando esse problema usando uma blitz de propaganda que é projetada para confundir o indivíduo. Ou seja, na prática, os meios de comunicação usados pelo poder oferecem informações falsas, contraditórias e sem sentido, o que leva as pessoas a um estado de confusão, pois o indivíduo não consegue lidar com isso de maneira racional e adaptativa, e isso o deixa mais suscetível ao medo e à indignação. A premissa é simples. A lógica pode ser confrontada com lógica, enquanto a falta de lógica não pode. Ela confunde as pessoas que têm um pensamento correto, e enquanto essas pessoas ficam presas nesse estado de confusão, tentando rebater a primeira mentira, os totalitários aproveitam o momento para agredi-las com uma nova. E é interessante notar como a maneira que eles apresentam essas informações é muito peculiar. O autor Merlo chama isso de ondas de terror, que são estágios nos quais a tensão aumenta exponencialmente, seguidos por pequenos períodos de calma, fazendo com que a moral do indivíduo seja destruída aos poucos. E então, quando ele chega no ponto máximo de tensão e confusão, o poder se apresenta como a solução para esse terrível perigo e a posiciona como a única alternativa. É isso ou nada.
É nesse momento que o indivíduo, após ter sido exposto a essas ondas de terror e já ter se entregado ao ímpeto das massas que acredita que só existe um jeito de resolver o conflito, implora ao governo que implemente essa solução para garantir sua segurança. Mas na verdade, o governo não é capaz de implementar essa solução, pois para fazer isso, ele precisa adquirir mais poder, como uma nova lei, um novo ministério ou até mesmo uma nova constituição que lhes permitam fazer o que não podiam antes, mesmo que seja ao custo de restringir ou eliminar certos direitos individuais. Veja, sob outras condições, um indivíduo não concordaria em perder sua liberdade e seus direitos. Mas aqui o poder já conseguiu a aprovação das massas essas que imploram para serem privadas de seus direitos para pôr fim a essa terrível ameaça. Então, o poder, tendo alcançado o que queria, para de fabricar e agitar o problema que eles mesmos criaram, e assim faz parecer que eles realmente alcançaram uma solução, trazendo de volta a calma. Como consequência, os indivíduos já não são tão livres, mas agora eles não têm mais medo e recuperam seu sentimento de segurança. E apesar do alto custo em termos de perda de direitos e liberdades individuais, as massas celebram esse resultado, missão cumprida. Então, o ciclo se repete com o surgimento de uma outra ameaça criada pelo poder, que inicia uma hipnose global por meio de propaganda manipuladora e intervenção psicológica. Mas caso esse processo não seja o bastante para derrubar o indivíduo e transformá-lo em uma massa obediente, tem mais um elemento que o poder utiliza para aumentar a possibilidade de uma psicose totalitária, que é isolar os indivíduos e perturbar suas interações sociais por um bem comum. Por exemplo, quando o indivíduo está isolado, sem interações normais com amigos, família e colegas, ele se torna muito mais suscetível a delírios. Isso acontece porque, em primeiro lugar, perde-se o contato com a influência corretiva de exemplos positivos, um fenômeno que é observado em muitas outras espécies de mamíferos. Além disso, os humanos tendem a se condicionar mais facilmente a novos padrões de pensamentos e comportamentos quando estão isolados. Esse processo que eu acabei de descrever leva o indivíduo a um estado de infantilização, no qual ele cede todo o poder ao governo, perdendo assim a capacidade de pensar por si mesmo, de assumir responsabilidade por sua vida e de sentir que é capaz de lidar com os desafios que surgem diariamente. É como Carl Jung dizia: quando os indivíduos perdem sua individualidade, também perdem sua estatura intelectual e moral. Ou seja, eles se conectam de forma inconsciente a um nível inferior, onde a falta de responsabilidade, a vitimização, os comportamentos tolos, a formação de grupos fechados e a infantilização predominam. Então, para que as massas renunciem à sua liberdade e cedam o controle de todos os aspectos de suas vidas para as elites governantes, primeiro, eles precisam renunciar à sua capacidade de serem indivíduos autossuficientes e responsáveis por suas próprias vidas. Assim, eles se tornam seres submissos, obedientes, vulneráveis e que se permitem serem conduzidos pelos mandamentos do grupo sem nem questionar. Mas o indivíduo alienado não consegue enxergar isso. Ele não sabe que está hipnotizado, que perdeu sua capacidade de pensamento crítico e que está apenas seguindo os mandamentos pré-fabricados de seu coletivo. Na verdade, ele não apenas ignora tudo isso, como também se caracteriza por uma superioridade moral, onde ele se vê moralmente superior aos membros do grupo oposto, que são aquelas pessoas fora do seu coletivo, e que para ele são inimigos implacáveis que ameaçam destruir tudo. E isso por si só o autoriza a cometer todo tipo de atrocidade sob um escudo moral. E assim ele diz: eu faço isso pelo bem de todos, devemos impedir que o mal vença. Só que, para fazer o mal, um ser humano deve acreditar acima de tudo que o que ele faz é bom, ou então que seu ato respeita a lei natural. A ideologia é o que dá uma justificativa ao mal e ao autor do mal, e assim dá a determinação necessária para ele agir. Ela é uma estrutura teórica que faz com que seus atos pareçam bons em vez de maus, tanto aos seus próprios olhos quanto aos olhos dos outros. Então, em vez de receber repreensões ou insultos, esse indivíduo recebe elogios e honras. O autor Alexander Solzhenitsyn traz na seguinte citação um outro conceito de ideologia.
Ele diz que ela é a chave para o indivíduo que está privado de sua individualidade e apoiado por seu grupo sustentar e justificar seus atos desumanos e criar um estado totalitário sem sequer estar ciente disso. Já Freud, em seu livro Psicologia de Massas e Análise do Eu, afirma que o grupo é extraordinariamente suscetível a ser influenciado e não tem capacidade crítica. Ou seja, quando nos identificamos com um grupo, nosso pensamento individual é anulado e substituído pelo pensamento do grupo, e a verdade acaba naturalmente sendo jogada para segundo plano ou até mesmo rejeitada se isso ameaçar a coesão desse grupo. Mais tarde, Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, desenvolveu técnicas de manipulação em massa com base no trabalho de seu tio. Técnicas essas que ainda são utilizadas por empresas e governos de todas as nações. Nas palavras de Edward, a massa é um estado de espírito que surge quando os indivíduos são privados de sua individualidade. E as técnicas desse estado de espírito visam controlar e organizar as massas à vontade, sem o conhecimento delas. Eis que quando o indivíduo alcança a identificação total com o grupo, surge o que Juan Soto Ivers chama de narcisismo tribal, que se trata de uma sensação de que a individualidade se torna difícil de suportar quando as pessoas se sentem solitárias, miseráveis e não conseguem ser quem gostariam de ser. Mas se olharmos no espelho do grupo, as coisas mudam. De repente, deixamos de ver nossos defeitos individuais e passamos a olhar as supostas virtudes do nosso grupo. Por exemplo, não importa se estamos tendo problemas em nossos relacionamentos ou que detestamos nosso emprego mal remunerado, que estejamos psicologicamente abalados ou que nossos hábitos ruins estejam nos destruindo. Pois quando estamos em grupo, não vemos mais isso, e sim vemos algo que nos agrada. Nos vemos como defensores dos direitos dos oprimidos, como cidadãos amáveis e exemplares que se importam com o planeta, com as minorias e com tudo que nos faz sentir bem em relação a nós mesmos. De repente, nos tornamos heróis, sem nem precisar tentar. Veja só, se você nunca pensou que seria capaz de conquistar qualquer tipo de reconhecimento social por saber que do seu sofá não tem como realizar nada heróico, não se preocupe, porque agora você pode ser um herói apenas repetindo os mantras ideológicos do seu grupo, sem precisar fazer nada único, nem realizar feitos que agregam valor ao mundo e sem precisar realizar atos extraordinários ou memoráveis. Nesse ponto, o covarde já foi convencido de que sua covardia e fragilidade são na verdade algo heróico. E ele faz isso através de seus relatos nas redes sociais, reclamando quando outras pessoas exercem sua liberdade de expressão, cancelando e exigindo a aniquilação da reputação de alguém, ou seja, fazendo toda uma divisão meticulosamente calculada para que não se busque consenso e compreensão, mas sim a destruição de tudo que disserem ser cruel e autoritário, ou ainda uma vingança contra o grupo inimigo. O ponto é que o poder nos divide em opressores e oprimidos, vítimas e tiranos. E então ele incentiva que a única resposta possível entre esses grupos seja a hostilidade, nos convencendo de que essa hostilidade, essa perseguição cruel, é na verdade um ato exemplar. Ou seja, se alguém expressa uma opinião que não se encaixa na narrativa do nosso grupo ideológico, chamamos isso de discurso de ódio, fascismo, homofobia, machismo, racismo, opressão, como se fosse proibido criar espaços para o debate, como se a troca de ideias ou conversas respeitosas fossem heresias para o grupo. E é isso a manipulação das massas que estamos vivendo hoje. Enquanto nós perdemos nossa individualidade, o nosso potencial humano vai sendo completamente degradado e inibido. Então, o que podemos fazer para neutralizar essas forças incansáveis que tentam nos cancelar como indivíduos e nos transformar em uma massa enjaulada e enfurecida? No início do vídeo, vimos que o poder utiliza o medo, a confusão e o desejo de segurança contra nós. Mas se nós, como indivíduos, aprendermos a controlar conscientemente as forças da nossa mente e desenvolvermos um caráter que nos permita lidar com isso de maneira sábia, essas forças não poderão mais ser usadas como ferramentas de manipulação, pois elas perderão seu poder de influência. Mas todos nós buscamos um alívio da pressão imensa que sentimos internamente, da falta de esperança na qual estamos imersos e da ausência total de direção e propósito.
E quando individualmente não sabemos o que fazer com todo esse medo que nos domina e com essa negatividade que inunda a nossa vida, nós recorremos ao coletivo, porque é lá onde encontramos força quando não acreditamos que somos capazes de lidar com as adversidades, com o sofrimento e nos sentimos impotentes por estarmos convencidos de que não conseguiremos superar isso por conta própria. Só que o grupo não pode resolver a verdadeira raiz do seu sofrimento, como sua relação ruim com seu pai ou sua mãe, sua ansiedade, suas escolhas ruins, seus comportamentos desonestos, seus hábitos e vícios destrutivos, seus traumas e feridas passadas ou sua busca por um propósito. Simplesmente não tem como o grupo resolver essas coisas, mas ele nunca vai admitir. Ao invés disso, eles vão tentar te convencer de que eles estão lá para resgatar você e todos os oprimidos iguais a você das garras daqueles que tornaram sua vida tão miserável. O grupo, no entanto, não pode criar estratégias adaptativas para o indivíduo, pois nenhum grupo de identidade pode ajudá-lo a tomar controle de seus processos psíquicos. Da mesma forma, ele não consegue ganhar domínio sobre seus pensamentos, reorientar a direção da sua mente ou tirá-lo da sua preocupação patológica que leva à ansiedade. Ele também não consegue elevar suas emoções para que você deixe de ficar triste, ofendido ou irritado o tempo todo, assim como também não pode ajudá-lo a melhorar seus relacionamentos com outras pessoas. E não menos importante, o grupo também não possui a capacidade de tomar decisões que levem a uma mudança no curso da sua vida individual. E é por isso que a razão pela qual as técnicas de manipulação funcionam com a gente, pois para elas funcionarem, elas precisam nos enfraquecer como indivíduos. Então, para evitar que isso ocorra, precisamos nos fortalecer, criando internamente uma estrutura psicoemocional na qual saibamos com toda certeza que, aconteça o que acontecer, seremos capazes de enfrentar com força, determinação e com o pensamento de que, ainda que a vida nos encha de adversidades e a dor seja intensa, seremos capazes de enfrentá-las e de sairmos vitoriosos. É essa a segurança que todos procuramos de alguma forma, mas quando nos falta essa segurança como indivíduos, buscamos a segurança no grupo. Então, precisamos fazer essa segurança que tanto buscamos do lado de fora emergir de dentro. Precisamos colocar em nós mesmos a confiança de saber que somos os principais provedores de nossa própria realização psicológica. Mas então, como construir essa segurança interna? Você constrói recuperando o controle da sua mente. Nesse momento, a sua mente está dilacerando você. A voz dentro da sua cabeça, ao invés de te impulsionar para frente, está te puxando para baixo. E a maior parte dos seus pensamentos está te causando inquietação, desconforto e medo. E sabe por que sua mente está te atacando assim? Porque você fornece os argumentos para isso. Você sabe perfeitamente que o seu comportamento diário é típico de uma pessoa fraca, irresponsável e medrosa. Então, sua mente simplesmente apresenta isso a você, pois ela te dá o que você permite que ela te dê. Vez após outra, ela te lembra que você não é uma pessoa digna do seu próprio respeito e admiração. E como isso te deixa em uma posição muito instável e em um nível psicológico, afinal ninguém suporta se ver de maneira tão negativa, você tenta aliviar essa pressão interna desviando sua atenção para fora. Até porque é mais fácil fingir que você não é a principal causa da sua própria dor. Assim, você tira a atenção de si mesmo e foca no externo, seja na política, na sociedade ou em qualquer outra coisa que pareça justificar a razão pela qual sua vida é tão miserável. Ou então em algo que te isente de toda a responsabilidade, para que pareça que o desastre que é a sua vida não tem nada a ver com você. E aí, no momento que você fizer isso, você rapidamente vai encontrar algum movimento ideológico que lhe dará a explicação que você estava procurando, onde você vai ouvir que o problema não é você. Afinal, você é um ser de luz, mas foi oprimido pelo racismo, pelo patriarcado, pela desigualdade, pela homofobia, pelo capitalismo ou pela colonização. O ressentimento contra todas essas coisas, que claro, é muito razoável, desvia toda a atenção da sua responsabilidade individual e te submerge na massa. Com isso, você não se sente mais tão mal consigo mesmo, não direciona mais sua raiva e ressentimento para si, mas ainda o sente em relação aos outros, porque você ainda é uma pessoa presa na raiva e no ressentimento.
Só que você precisa escapar dessa armadilha que os outros fabricaram e se concentrar no que está ao seu alcance. E você faz isso primeiro através de uma avaliação honesta do estado da sua vida e do seu caráter, e depois resolvendo os problemas que você sabe que precisa resolver com mais urgência. Por exemplo, você vai ter tempo para salvar os animais, mas primeiro você tem que se colocar no caminho para melhorar a si mesmo e se tornar quem você quer ser. Então, depois que você colocar sua vida em ordem, sua mente não será mais capaz de te puxar para baixo. E como consequência, toda essa negatividade vai desaparecer, porque seu aparato psíquico não terá mais argumentos para usar contra você. E assim, quando você conquistar seu respeito e confiança, sua vida começará a seguir por uma direção ascendente. Veja, a voz na minha cabeça sempre me atacava pela minha falta de disciplina. Ela me dizia coisas como: você nunca faz o que diz que vai fazer, nunca termina o que começa, só fala, mas não age. Você é uma fraude, é normal que ninguém te respeite. E minha mente me dizia isso porque eu dava todos os motivos para ela fazer isso. Minha mente sabia que eu queria parar de fumar, mas eu não parei. Eu escolhia uma data para parar, mas quando o dia chegava, eu não parava. Eu quebrava o compromisso. Eu dizia que queria perder peso, mas não mudava meus hábitos alimentares e continuava comendo fast food pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Eu também decidi começar a me exercitar porque estava levando uma vida sedentária. Até chegava a me matricular na academia, mas depois de alguns dias eu já não ia mais. E quando chegava a data de renovação, eu pagava o próximo mês, prometendo para mim mesmo que eu iria, mas, como sempre, não ia. E assim eu fui quebrando uma promessa atrás da outra, então era normal que minha mente me destruísse. Ela só estava me apresentando os pensamentos sobre mim mesmo que eu sabia que eram verdadeiros, e é por isso que doíam tanto. Até que eu finalmente tomei a atitude de parar de fumar, mudar minha dieta e acordar todos os dias às 5h30 da manhã para fazer exercícios. E foi só quando eu venci minha resistência e comecei a fazer todas as coisas que eu disse que faria, que a minha mente não conseguiu mais me envergonhar e me destruir. Se você começar a viver uma rotina que você sabe que ajuda no seu crescimento, sua mente não poderá mais te atacar dizendo que você é fraco e covarde, ou que você não consegue se esforçar, ou que você só quer ficar confortável no sofá, pois ela não terá mais escolha a não ser se submeter à sua autoridade. E ao chegar nesse ponto, você perceberá que a conquista da sua liberdade pessoal é o resultado de se expor a situações que te assustam, te deixam desconfortável, mas que mesmo assim você as enfrenta, porque você sabe que ninguém vai fazer isso por você. É só quando você para de reclamar, de se esconder das dificuldades e de sempre buscar a gratificação instantânea que sua mente se fortalece, pois você começa a ganhar seu próprio respeito, admiração e começa a confiar em si mesmo. Porque você sabe que quando as coisas ficarem difíceis, você terá a sabedoria para agir com determinação, coragem e saberá o que fazer mesmo nos momentos mais obscuros. Por isso que ficar evitando o que nos irrita acaba nos induzindo a nos tornarmos pessoas fracas e incapazes de tolerar a menor dificuldade. E essa fraqueza é a brecha que o poder usa para nos quebrar. Mas quando nos expomos conscientemente a situações difíceis e desconfortáveis, isso revela o que temos de melhor e nos ajuda a corrigir os desvios que nós mesmos causamos em nossas vidas. É assustador embarcar nesse caminho, isso é fato, mas não se trata de não ter medo, e sim de fazer apesar do medo. Se trata de sentir o medo e não ser dominado por ele. Sim, a vida está cheia de sofrimento, você foi oprimido, a injustiça te atingiu com tanta força que provavelmente isso ainda te dói até hoje, pois as coisas não saíram como você queria. No fundo, o mundo é um lugar que, apesar das coisas boas, tem seu lado cruel e perigoso, mas se tornar parte da massa não vai te trazer o que você procura, que é a individuação a qual Carl Jung se referia, ou seja, se tornar você mesmo de maneira autêntica e genuína e assumir seu lugar no mundo, encontrando a plenitude na sua própria autorrealização. Mostre à sua mente que você é muito mais do que seus medos e dúvidas, que você está acima da busca pelo prazer, pelo conforto, pela gratificação instantânea e comece a fazer o que você disse que ia fazer e pare de fazer o que você disse que não faria mais. Mesmo que sua apatia, desesperança e submissão tenham te enfraquecido, você pode deixar de ser esse fantoche que os outros querem que você seja. Assuma a responsabilidade por si mesmo e fortaleça seu espírito. Desenvolva sua consciência.
Se torne tudo aquilo que você pode se tornar e, como consequência, conquiste a sua liberdade. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!